Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou! Muito bom dia! Vamos dando continuidade à leitura do livro Seja Foda, do Caio Carneiro. A gente parou na página 118, na sexta-feira, e hoje a gente vai dar continuidade. Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou! Bora lá então? O maior inimigo do que você mais quer é aquilo que você precisa no momento presente, no agora. Sim, porque o instante é tentador e levará você a tomar decisões erradas. O seu desejo imediato sempre será uma força no sentido contrário de onde você mais quer chegar. Pense nessas situações. A pessoa está procurando para comprar um carro. Não, desculpa. A pessoa está poupando para comprar um carro, mas de repente se apaixona por uma bicicleta e gasta boa parte da poupança na compra dela. Um indivíduo opõe a perder um bom regime que poderia trazer mais saúde e boa aparência porque quer comer mais um daqueles docinhos que estão à sua frente. A pessoa compromete todo o orçamento do mês e a sua tranquilidade financeira porque não resistiu a uma grande oferta, fazendo uma compra que não deveria e não precisava. Diariamente, um grande número de pessoas toma decisões não baseadas nos seus projetos de longo prazo ou em metas que traçaram no início da sua jornada empreendedora. Deixam de lado todo um planejamento e pegam um caminho totalmente diferente, porque preferem atender a um desejo imediato, ter algo que queriam no momento presente que na maioria das vezes nem mesmo era necessário. Outras pessoas decidem pegar um atalho na vida e esquecem que os atalhos são sempre esburacados e pouco sinalizados, dificultando o trajeto e o senso de direção. As pessoas mudam de trajeto em busca de ganhar imediatamente, de satisfações de momento, sem perceber que estão comprometendo todo o futuro de realização dos seus sonhos mais importantes. A pessoa começa um negócio que ama, que tem paixão, que quer realizar, mas de imediato não tem os resultados que quer. Em vez de esperar pelo tempo certo de amadurecimento dos resultados das suas ações, ela muda de direção e de interesse. Perde o foco e cede à falsa impressão de que precisa fazer ou ter alguma coisa no momento que lhe dará um pouco de satisfação. Existe um ditado assim: não adianta você querer colher maçãs na primavera se a macieira só dá frutos no outono. Ou seja, é preciso esperar o tempo certo para colher os frutos do seu trabalho. Não dá para sair por aí gastando energia com paliativos, com falsas satisfações para tentar minimizar as frustrações de esperar o tempo certo da colheita. O segredo do sucesso foda é: siga o plano e não desvie do foco principal do seu projeto. Não estou dizendo que você não precisa fazer ajustes no seu planejamento. Nenhum plano foi feito para ser conquistado de primeira mão, mas nem é infalível ou livre de erros. Um plano serve basicamente para dar luz para a sua caminhada, para balizar o seu trajeto em direção à sua meta. No caminho, você com certeza terá de fazer os ajustes necessários. É importante entender que quando você estiver em uma bifurcação da vida e tomar uma decisão baseada somente no que precisa naquele momento, você apagará uma parte do seu maior projeto, da sua maior meta para o futuro. Porque normalmente aquilo que queremos de imediato, aquilo que queremos agora, pode ser muito prejudicial para o sucesso dos nossos planos. Essa é a principal razão para que você nunca tome uma decisão importante baseada apenas em uma necessidade de momento. Porque se você for paciente e consciente e der o tempo certo, vai perceber que aquela necessidade é passageira. Aquilo passa, mas se você ceder a ela, pode comprometer todo o seu projeto de vida. Lembre-se do exemplo do supermercado. Quem nunca teve uma experiência assim? Naquela hora em que você está no supermercado, você está feliz porque comprou um monte de coisas que vão acabar com a sua fome daquele momento. Mas depois de saciá-la e passar a ansiedade de comprar tudo do gosto
tudo de gostoso que você vê pela frente, depois que a necessidade de curto prazo tiver sido satisfeita, virá o arrependimento e você vai pensar: puxa, acabei gastando demais com coisas que eu nem precisava. E quem sabe você ainda vai perceber que com isso comprometeu seu orçamento da semana ou do mês. O arrependimento mora na sua mente. Quando você toma decisões baseadas somente no que precisa na hora, no momento presente. Por isso, nunca tome uma decisão importante logo após dar um grande passo. Porque nesse caso, quem toma a decisão não é você, e sim algum sentimento que tomou conta do seu estado mental naquela hora. Então, é melhor esperar esse sentimento sair de você para ter mais clareza e mais certeza da decisão a ser tomada. Tomar uma decisão depois de um grande tropeço é onde mora o arrependimento. Somos feitos de sentimentos, mas não podemos deixar que eles tomem decisões em nosso lugar. Claro que a vida é tentadora, é desafiadora. Muita gente desvia do caminho certo apenas para preencher uma necessidade de momento, para satisfazer um desejo premente. É desafiador manter-se na direção correta. É sacrificante e muitas vezes exige determinação e senso de resignação. Mas vale a pena, porque pior seria comprometer todo o seu planejamento de longo prazo apenas para viver um momento presente passageiro. Tenha sempre em mente aquilo que você quer no futuro. Isso é mais importante do que aquilo que você quer agora. Na vida, a gente adora queimar energia e gastar tempo com coisas sem muita importância real. Mas é preciso pensar em poupar energia e recursos para as grandes conquistas do futuro. Criando sinergia em torno da sua vida, da sua visão de futuro. Sinergia tem a ver com a ação ou esforço conjunto de um grupo de pessoas. É cooperação, coesão de esforços. É trabalho coordenado e associado. Tem a ver com a cooperação entre grupos ou pessoas, em benefício de um objetivo comum. Quando existe sinergia, o resultado é sempre maior do que a simples soma dos esforços individuais. Uma frase atribuída ao escritor anglo-irlandês Jonathan Swift afirma: visão é a arte de ver o que está invisível para os outros. Realmente, essa é uma grande proeza, uma grande capacidade pessoal. Mas o grande resultado de ter uma visão clara e bem definida é poder passá-la para as pessoas, para o seu time, para a sua equipe e envolver essas pessoas com essa visão. Assim, você gera uma sinergia em torno de realização dessa visão, que você dividiu com todos e que passa a ser também um pouco de cada um dos envolvidos. Quando você tem uma visão clara e bem definida, as pessoas vão instintamente seguir você e somar forças para tudo que você planejou aconteça. Porque elas sabem que somando forças com você, as coisas que elas planejaram também acontecerão. É aquela premissa, né? O líder, ele precisa ser o capitão do barco que aponta a direção, o porquê do movimento, o porquê estamos indo para lá, qual é o objetivo que temos lá. E ainda assim ajudar as pessoas da equipe a entender os seus próprios objetivos, para conectar. Eu tenho um objetivo pessoal que talvez não é o mesmo objetivo da minha liderança, ou enfim, mas eu entendendo que se a gente chegar no resultado desejado, ambos realizarão os seus objetivos, ambos conquistarão aquilo que buscam. Então, um grande desafio, falando principalmente de quem trabalha com equipes, é o fato de conseguir deixar claro para a equipe qual é o porquê, para onde e como que vai ser realizado. E a equipe, e trabalhar junto com a equipe para entender os próprios objetivos deles, aonde eles querem chegar. Né? Às vezes as pessoas investem muito dinheiro em campanhas, em eventos, em promoções internas dentro das empresas, em trazer para as pessoas mimos e presentes e reconhecimentos financeiros, mas não sabem o sonho daquela pessoa, não sabem o porquê dela estar ali, não sabem o que ela espera lá no futuro. E aí acaba não tendo sinergia, porque cada um está trabalhando numa ideia. Então, o que ele traz aqui é de somar as forças justamente em entender qual é o porquê de cada uma das partes envolvidas e conectar. Quando isso estiver conectado, vai fluir muito melhor. Afinal, como afirmou o autor norte-americano Warren Bennis,
pioneiro nos estudos do campo da liderança. Liderança é a capacidade de traduzir uma visão em realidade. E quando você tem uma visão clara e uma direção a seguir bem definida, torna-se capaz de transformar essa visão em realidade, não apenas para si, mas também para todos os que participarem da sua busca por esse objetivo. Se você tem certeza de para onde está indo, as pessoas o seguirão. Então, mexa-se, porque ninguém segue quem está parado. Para conseguir sinergia em torno do seu projeto de vida, do seu empreendimento e da sua visão de um futuro melhor para você e para todos que caminham ao seu lado, é importante ter em mente que um líder de verdade tem a visão e a convicção de que um sonho pode ser alcançado. E precisa diariamente inspirar forças e energia para fazer isso acontecer. Lidere pessoas e ajude a construir um futuro melhor para todos. E você terá, então, a sinergia necessária para fazer com que a sua visão pessoal de sucesso se realize. Como você pode perceber, quando falamos de sucesso, estamos antes de tudo falando de dedicação ao trabalho que o levará a realizar a sua visão de futuro. Você pode não estar ainda onde você gostaria de estar, ou pode não estar fazendo o que você gostaria de fazer, mas compreenda que está no caminho certo para chegar lá. Por isso, mantenha a disposição, a crença positiva e a fé enquanto estiver na sua jornada. Com a direção certa e a dedicação necessária, você realizará aquela visão incrível de futuro que determinou para a sua vida. Por isso, pare um pouco e responda com calma essas perguntas. Por que você faz o que faz? O que você veio fazer aqui? O que você quer? Quando você conseguir responder a isso com rapidez, convicção, propriedade e clareza, então entenderá que você vai conseguir realizar o que quer. Mais um livro falando sobre o porquê estar claro, né? Atitude e execução. Execução é um processo em ação. Se você tem um sonho, mas não há um processo acontecendo, não há ação. Então você não terá uma realização de longo prazo. Você terá uma desilusão de longo prazo. Por isso, é muito importante estar sempre focando na execução. Você é a única pessoa que pode dizer se teve uma semana eficiente avaliando o quanto evoluiu em relação às coisas que se propôs executar. Nunca aceite um índice de realização abaixo de 100%. Ou você estará comprometendo o seu negócio. Digo sempre para as pessoas que sucesso é igual a fidelidade. Ele só aceita 100%. Ou você se entrega 100% a ele, ou ele vai virar a cara para você. Lembre-se de que uma ideia é só uma ideia. Quantas ideias nos surgem todos os dias? Quantas pessoas têm grandes ideias e quantas delas morrem com suas grandes ideias? Muitas vezes você tem uma ideia, mas sabe que milhares de pessoas também já tiveram e não deram certo. Será que você pode acreditar que vai levar isso adiante, fazer isso, essa sua ideia dar certo? O que você tem de diferente para fazer isso funcionar? A diferença e possivelmente o seu diferencial está em executar. O que manda mesmo é a execução. Ela é a mãe da realização. Essa é a grande arma para fazer com que boas ideias deem certo. Planeje, execute, revise, planeje, execute e revise. Aqui é bem legal a gente fazer análise, né, de que quantas pessoas às vezes falam e olham para o trabalho de outros no sentido de, meu Deus, como que essa pessoa está fazendo isso? Como que ela chegou onde ela chegou? Eu tenho muito mais capacidade, estudei muito mais, sou muito mais preparada e não tive essa oportunidade. E a outra pessoa foi lá e conquistou. Para e analisa. Será que não é porque ela fez a pecinha-chave do resultado, que é executar? Muitas pessoas com muito conhecimento, com muita habilidade, não executam aquilo que sabem e o resultado é zero. E outras pessoas simplesmente vão lá, colocam o pé, começam a executar e vão aprendendo no caminho, vão criando habilidades, vão errando, vão acertando e conquistam. E isso provavelmente tu já viu alguém na tua vida que tu para e pensa assim, meu Deus, mas fulaninha até um tempo atrás não se tinha nem notícia, não sabia nem quem era. E dali a pouco é uma pessoa que conquistou, que realizou e chegou longe. Por quê? Simplesmente executou com o que tinha, com o que sabia naquele momento. É fazer o que a gente pode com o que a gente tem na hora que a gente está, nesse exato momento. Então, muitas vezes, as pessoas que têm grandes habilidades
tem zero resultados por falta de um pequeno ponto, que é a execução. Então a pergunta crucial é: como está o seu nível de execução? O que você pode fazer para melhorar esse aspecto? Uma coisa muito importante é que nem sempre um alto nível de execução está ligado à quantidade de coisas que você faz, ou ainda o quanto você realiza algo. Geralmente, um alto nível de execução tem mais a ver com qualidade. Por isso, uma regra de ouro para você ter qualidade na sua execução é sempre planejar com cuidado, no final de cada noite, o que você fará no dia seguinte. Anote as 5 coisas prioritárias que você fará e que o ajudarão a avançar em direção à sua meta ou seu objetivo. E se prepare mentalmente para acordar no outro dia com essas ações em mente e preparado para executá-las com qualidade. É muito importante ter claro, dentro do seu negócio, o que você deve fazer a cada etapa, dia após dia, para efetivamente direcionar suas ações para os resultados que espera conquistar. Saiba exatamente o que precisa fazer. Quais são as ações necessárias para gerar os resultados que faz seu negócio crescer? Quais habilidades você precisa aprimorar para fazer o seu empreendimento se expandir e seu sonho acontecer? E então torne-se um fã incondicional do processo de execução. A execução contínua e persistente de pequenas ações é o que faz tudo acontecer de fato. Para entender essa ideia, pense em um relógio de ponteiros. Se alguém lhe perguntar se ele está funcionando, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para o relógio. Depois você vai responder a pergunta. Se a resposta for sim, eu garanto que você só respondeu desse modo porque viu o ponteiro do segundo se movimentar. Você não olhou para o ponteiro das horas ou dos minutos. Você olhou para o ponteiro dos segundos e viu se ele estava trabalhando. Porque é o trabalho desse ponteiro, segundo a segundo, que mostra que o relógio funciona para marcar as horas. Então você deve estar focado nas pequenas execuções do dia a dia, para realizar as grandes ações e conquistar grandes resultados. A execução disciplinada e continuada é o que manda quando você busca o sucesso. A execução é que dá à luz à realização. Não são as ideias, não é a sua personalidade, não é somente o planejamento. A execução que realmente faz acontecer. A execução é a responsável pela transformação. A execução é a responsável pelo milagre de transformar o nada em algo. Ideias são maravilhosas, conhecimentos são incríveis, mas a execução é o que realmente transforma, o que faz acontecer. Fique muito atento e avalie constantemente o estado da sua execução. Observe como você tem atuado no dia a dia, naqueles pontos que são fundamentais para construir o seu sucesso, porque é a execução que irá gerar os resultados de que você precisa. A execução é a mãe da transformação. Todo o restante é um plus, um turbo para acelerar a execução e levar você ao resultado. Sem dúvida, o conhecimento turbina a execução. Quando executa algo com uma grande bagagem, você turbina a execução, torna-se mais eficiente, entra mais forte nas atividades e produz mais resultados. Porém, não adianta nada ter um carro turbinado que não é colocado em movimento. O conhecimento, as ideias, as experiências passadas, isso tudo serve para turbinar o seu motor, mas você deve estar mais atento e manter o motor funcionando e o carro em movimento, senão todo o resto não fará sentido. Portanto, verifique agora o estado de movimento do seu carro em relação à estrada dos seus objetivos. Como está a execução do seu projeto? O motor do seu carro do sucesso está funcionando e você está avançando na direção certa? Você está pisando fundo no acelerador? Como estão as suas atividades diárias? Como está a execução das coisas básicas para a construção do seu negócio? Quanto maior for o seu controle desses indicadores básicos, maior será o milagre da transformação da sua vida em algo que você realmente deseja. Preste muita atenção na parte prática da sua jornada diária, em como estão os seus indicadores de transformação e em como você tem executado o seu planejamento de sucesso. Eu sempre digo que quando a gente coloca a mão na massa, né? A gente vai lá, coloca em ação, do nada, as coisas começam a acontecer, do nada
conexões começam a acontecer, do nada o teu trabalho começa a gerar resultados. Do nada, aquele pilar da tua vida que tu tá buscando no desenvolvimento começa a fluir, começa a melhorar, né? Os do nada, que eu sempre falo, são provenientes de uma ação, de uma execução. Faça o seu melhor e não apenas o possível. Por que você faz o que faz? Para que você quer ter sucesso? O que move você nessa jornada? Eu sei que provavelmente há pessoas que estão na sua lista negra, para quem você quer provar que está certo, quer mostrar que você consegue ter sucesso. Tudo bem quanto a isso. Afinal, quando estamos batalhando para construir um empreendimento, aparece muita gente para tentar agorar o nosso empenho. O meu conselho, se esse for o seu caso, é que você use esse sentimento como combustível para seguir adiante. Mas isso não pode ser o seu motivo principal. Essa não pode ser a principal razão para você se dedicar ao que faz. Simplesmente porque esse modo de pensar e de ver as coisas tem uma carga emocional negativa embutida, que vai atrapalhar o seu desempenho e a sua satisfação de trabalhar todos os dias na busca pelos seus sonhos. Quando você faz algo querendo ter sucesso somente para esfregá-lo na cara de alguém, isso não traz o melhor resultado. Então pare e pense. Você faz do desejo de vingança um motivo para a sua busca pelo sucesso? Se sim, lembre-se de que a vingança é aquele veneno que você toma querendo que o outro passe mal. Então, se você tiver a vingança como seu principal motivo para continuar na jornada, é preciso mudar isso urgentemente. Não queira ganhar dinheiro apenas para mostrar quem você não é para alguém de quem você não gosta. A sua maior vingança, no bom sentido, é o sucesso. Por isso, deixe que seus resultados falem por você. Apenas faça o que deve ser feito, com a vontade e a determinação de realizar o seu sonho. O bom empreendedor precisa ter um motivo muito bom embutido nos seus planos para fazer o que faz. Deve ter um porquê sólido, um motivo significativo e uma carga emocional positiva. Acredito que temos duas grandes alegrias nessa vida. A primeira, quando nascemos. A segunda, quando descobrimos o motivo pelo qual nascemos. Porque quando temos esse motivo claro, sabemos que é o nosso propósito, a nossa missão, e fica muito mais fácil encarar qualquer adversidade. Por isso, sempre digo que o maior ativo em nossas vidas são as pessoas que acreditam em nós e nos incentivam. São as grandes turbinas da nossa jornada para o sucesso. Ter pessoas que acreditam na gente é algo muito mais valioso do que qualquer outro bem material que possa existir. Mesmo que você perca tudo na vida, tendo essas pessoas ao seu lado, conquistará tudo de novo. Lembre-se sempre de que quando você empreende, o início é sempre mais desafiador. Ao ingressar no mundo de empreender, você não terá resultados imediatos e por isso seu poder de ação será muito pequeno. Porém, à medida que os seus resultados aparecerem, menos resistências você terá, menos as adversidades externas o afetarão, mais pessoas você atrairá e juntará em torno dos seus objetivos. Então, seja surdo a quem duvida de você, para não ouvir as negatividades. Simplesmente faça o que é preciso. Apenas execute dia após dia. Faça o seu melhor e não apenas o possível. Coloque-se e mantenha-se em ação e deixe que os seus resultados falem por você. Nesse ponto, quero chamar a sua atenção para o fato de que é muito importante saber a diferença entre eficiência e eficácia quando se fala em fazer apenas o que precisa ser feito. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer bem feito o que precisa ser feito. Existe uma antiga história que fala de um problema ocorrido nos Estados Unidos, quando a indústria de geladeiras ainda estava no começo de suas atividades. Contam que quando uma família comprava uma nova geladeira, era costume deixar a antiga no porão da casa, e as crianças brincavam de esconde-esconde dentro dela. Porém, aquelas geladeiras antigas tinham um sistema de fechamento com uma trava grande na porta, e só fechavam e abriam por fora. Então, houve uma série de acidentes, porque era frequente a porta bater e a criança ficar presa e acabar morrendo asfixiada. A indústria toda se mobilizou. Fizeram grandes projetos,
imaginando uma trava na porta da geladeira que também abrisse por dentro, para o caso de alguém ficar preso. O projeto ficou caro. A implementação da nova trava ficaria ainda mais cara, mas valeria a pena se fosse para salvar vidas de crianças. Realmente, todas as equipes estavam se mobilizando com eficiência para fazer bem feito algo que trouxesse uma solução para o problema. Mas, de repente, um funcionário da linha de produção, vendo toda aquela movimentação, chegou para um dos engenheiros de projeto e perguntou: por que vocês não colocam um ímã na porta da geladeira? Assim, se alguém ficar preso, basta empurrar a porta com os pés. Isso sim é eficácia. Tem gente que é extremamente eficiente em coisas que não trazem resultados, ou mesmo que não precisam ser feitas. Digo que essa pessoa é muito eficiente na coisa errada, pois faz muito bem a coisa que não vai levá-la para o próximo nível, que não vai levá-la ao resultado que busca. A partir daí, entram no campo do estar ocupado e não do ser produtivo. Então fique atento, seja eficaz, tenha sempre a consciência de investir seu tempo naquilo que realmente traga eficácia. E ao final do dia também se pergunta: hoje eu fui ocupado, passei o dia na correria, ou eu fui eficiente? Será que esse dia eu fui produtivo? Como que foi minha produtividade? Como que foram os resultados desse dia? Eles me levaram para mais perto dos meus sonhos, dos meus objetivos, ou eu só fiquei igual uma baratinha tonta correndo de um lado para o outro, tentando executar alguma coisa e no fim eu só fiquei ocupado? O único remédio para a preocupação é a ação. Quando não se planta nada na cabeça, não é que não nasce nada, nasce praga. Por isso, você precisa manter a mente ocupada com coisas construtivas. A melhor forma de fazer isso, de manter a mente focada em seu sucesso, é manter-se em ação. A ação cura o medo e o ócio favorece o pessimismo. Por isso, evite o ócio ao máximo. Nunca fique sem nada para fazer. Mantenha-se sempre em ação. Procure cercar-se de pessoas que sejam foda e que sempre ajudam na direção das suas metas. Pela famosa lei da associação, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. O grande segredo é: mantenha-se em ação, mas fazendo o que é certo. E aprenda sobre o que é certo convivendo e observando pessoas que já têm o sucesso que você quer conquistar. Aqui eu também quero fazer um parênteses sobre o ócio, né? Se a gente for pegar outros nomes, outras pessoas que trazem um olhar sobre a questão do ócio, a gente vai identificar uma outra forma de ver também, que é a do ócio criativo, né? Aquele momento na inércia que a gente precisa, às vezes, para conseguir limpar a mente durante a execução, às vezes a gente não consegue fazer, né? Em se libertar de olhar só lá para frente, mas sim trazer para o tempo presente, para o aqui ou agora, para olhar para aquilo que a gente está construindo, para saber exatamente se é isso que a gente quer também. E eu mesma passei por um momento assim na minha vida recentemente, onde eu tive que parar. Eu percebi que se eu continuasse na execução, não ia conseguir ter essa clareza de parar. Primeiro deixa eu silenciar, olhar pra dentro, deixa eu entender algumas coisas, deixa eu me reconectar, deixa eu me resgatar. E aí sim, eu vou voltar pra execução com mais determinação. Então, às vezes, a questão do ócio, ela é necessária, sim, no meu ponto de vista, de alguns outros nomes. Não é o ponto de vista do Caio, né? Ele traz o ócio como sendo algo ruim. Mas, como eu disse já na semana passada, não tomem as verdades das outras pessoas como as de vocês. Analisem o que faz sentido. Para mim, existe a necessidade, sim, de ócio. Ócio criativo, às vezes uma pausa durante a vida com um prazo determinado de finalização. Não é agora eu vou ficar aqui parada e uma hora eu decido o que eu vou fazer. Não, eu vou ficar nesta inércia por determinado período, que é o período X, e eu sei que nesse período, sim, eu vou fazer as minhas buscas internas, eu vou buscar sobre mim, e às vezes, se for analisar, não é nenhuma inércia em 100%, porque a gente tá num movimento, mas muito mais interno, muito mais sobre o que a gente quer, muito mais sobre a nossa vida, do que sim olhando só lá pra frente. Então, nesse momento é importante, às vezes, até inclusive, ter alguma ajuda terapêutica, alguma mentoria, alguma pessoa que vai te conduzir nesse processo para que quando você ir pra ação, você consiga executar da maneira que queria. Então, a minha forma de ver
é um pouco diferente da que o Caio trouxe, né? E que também outros autores já trouxeram também, né? Que é a ideia do ócio criativo, o ócio necessário, o silenciar da mente, que às vezes é muito importante para que a gente possa voltar para o caminho com mais velocidade e mais clareza de direção, né? Porque às vezes as pessoas ficam tanto na execução, em acelerar, em fazer, que não param mais para pensar, não conseguem analisar, não conseguem ver o todo, estão olhando só lá na frente. Mas e o agora? O agora tá valendo a pena? O agora tá valendo o preço? Certo, gente? Um ótimo dia, uma extraordinária semana. A gente se encontra amanhã aqui mesmo para dar continuidade na nossa leitura. E obrigada pela companhia de vocês. Um beijo. Até amanhã.